Muito bem, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Fundamentos Éticos de Diferentes Culturas. Esta é a primeira aula em que vamos fazer a introdução aos nossos trabalhos. Por isso, de acordo com a nossa apostila, nós estamos no texto O Fruto da Sabedoria. É nessa realidade que nós estamos nos encontrando. E não é desde agora que isso acontece, isso é um processo. Por isso, é importante que todos nós possamos ter em mente que o ser humano, ele consegue conhecer-se e conhecer a sua realidade a partir do momento em que ele consegue sair da parte instintiva da sua natureza, da nossa natureza, e começamos, isso estou falando no tempo das cavernas, começamos a observar e a nos admirarmos com a realidade que nos cerca. Os gregos antigos chamam isso de taumatzen, que é justamente o espanto, mas o espanto no sentido de admirar-se com aquilo que se coloca à nossa frente, com aquilo que nós conhecemos e reconhecemos na nossa realidade. Por isso, vamos acompanhar os nossos slides para termos uma noção daquilo que nós temos do nosso texto, aquilo que é importante que nós tenhamos marcado e possamos, então, acompanhar o texto, para não nos perdermos. Termos sempre uma noção daquilo que nós temos para estudar e termos um norte. Por isso, quando eu falo no texto o fruto da sabedoria, em que o ser humano ele começa a sorrir, é ali que se define para todos nós seres humanos esse espanto a partir do sorriso. A boca ela começa a definir-se através do sorriso, ou seja, é uma consequência da admiração pela realidade. Nós vamos encontrar, agora na literatura brasileira, em especial, Machado de Assis, onde ele nos propõe na sua obra A Mão e a Luva, escrita e publicada em 1874, onde ele diz assim que, ao voltar para casa, uma criança brincava na rua em camisa, ou seja, só vestida de camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta. Fê-lo parar alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna, aquela boa sorte da infância, que ri com os pés no charco. O que significa isso? É a simplicidade, é a vivência da nossa natureza humana que nos faz admirarmos diante daquilo que a sociedade, que a natureza, que a nossa vida nos propõe. E de forma simples, sem floreios, sem artifícios, mas da forma mais natural, simples, que nós podemos imaginar na realidade de uma criança que se coloca à sua frente, que se coloca à nossa frente. Então, é essa simplicidade, é essa singeleza que faz com que nós, seres humanos, detentores do uso da razão, possamos compreender a realidade e nos admirarmos. Como os gregos mencionei anteriormente, o taumatzen é o espanto diante daquilo que a vida nos propõe. E isso é um sinal de que nós vivemos e nós compreendemos aquilo que nós amamos. Mas nós não compreendemos e amamos tudo. Nós compreendemos e amamos aquilo que tem significado para nós. Por isso, Platão, ele vem nos remeter lá pelos anos aproximadamente, 428 ou a 348 antes de Cristo, vem nos remeter a um ideal, mas um ideal de amor, um amor que não nos exige nada em troca. O amor, ele tem que ser livre, ele não se prende. O amor
puro, ele não se deixa escravizar. E ele também não escraviza, né? Então é isso que Platão nos diz, que as asas não podem sufocar a águia. E da mesma forma, o amor não pode sufocar o homem ou a mulher. Platão, ele sonhava em controlar tudo aquilo que pudesse concorrer para suprimir essa divina e humana liberdade. O que é que pode suprimir esta nossa liberdade? Bem, são coisas muito da nossa natureza. São eles os instintos, a agressividade e a paixão. É isso que faz com que nós estejamos presos a alguma coisa que nos impede de voarmos, nos impede de vermos a realidade em si, e nos impede de amarmos completamente aquilo que nos é proposto. Por isso que muitas vezes é difícil para nós compreendermos a outra pessoa, porque nós não a amamos como deveríamos, ou seja, de forma livre. Imagine um relacionamento tóxico, em que uma das partes sufoca o outro, controla o que a outra pessoa veste, controla o que a outra pessoa ouve, controla os lugares aonde a pessoa quer frequentar, busca controlar até o olhar da pessoa, controla qualquer atitude, qualquer iniciativa própria. Isso é um relacionamento tóxico. Isso é uma paixão. As paixões, elas nos fazem sofrer. Por isso que a palavra paixão, pássio, nós conhecemos isso no cristianismo, a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Não é o gostar de alguém. A paixão de Cristo é sofrimento. E por isso que as paixões humanas, elas fazem com que nós passemos a sofrer. Nos tornamos passivos em nossa vida. É isso que ela provoca. Aquele ser humano que está perdido em suas paixões, ele não enxerga mais nada além daquele objeto pelo qual ele está apaixonado. E por isso ele sufoca. Quando isto está associado à agressividade, além de ser tóxico, ela é dominante, ela é sufocante. E ela é um sinal de morte. Sim, porque ela não permite que o outro seja um outro eu. Quem é o eu? O eu é alguém, é um ser, é um ente já caracterizado com sua liberdade, com as suas vontades, as suas decisões, com seus gostos, com a sua formação. E ele é distinto dos outros. É isso que faz ele ser um ente. E quando este ente se relaciona com outro ser, ele deve reconhecer no outro este ente. Ou seja, a história do outro, a formação que o outro possui, os gostos que o outro tem, as vontades que o outro tem e precisa ser respeitada. É isso que faz com que o outro seja um outro eu. E na medida em que nós reconhecemos no outro esse eu, nós passamos a respeitá-lo na sua individualidade, a sua liberdade, os seus gostos, o seu jeito de ser. Isso já não é mais paixão, isso é amor, porque ele não controla, ele não domina, amor não mata. É isso que nós temos que ter em mente.
E é a filosofia que vai nos propor essa realidade, é a filosofia que nos faz abrirmos os olhos e contemplarmos o outro na sua individualidade, no seu jeito, como nós costumamos dizer, né, comumente, o seu jeito de ser. E o outro, eu, também tem que nos respeitar, tem que nos ver com as nossas qualidades, nossos defeitos, assim como nós vemos as qualidades e os defeitos, e assim mesmo amamos. E isso faz lembrar a questão do amor e paixão. Professor, o que é amar, o que é paixão? Muito simples. As pessoas costumam fantasiar e romantizar demais essa realidade. Duas pessoas estão apaixonadas. Na medida em que eu vejo apenas o que é bom, as boas qualidades, os seus dons, isso não é amor. Isto é paixão. Paixão cega. Quando é que isso pode se transformar em sinal de amor? Quando eu consigo ver no outro suas qualidades, seus dons, suas habilidades, seus gostos, suas nuances, e nessas nuances, os seus defeitos. E assim mesmo, eu o amo. Assim mesmo, eu a amo, apesar dos seus defeitos. O amor não é cego. O amor vê. O amor vê, sente, fala e ouve. Ele é dotado, sim, dos 5 sentidos. E nós amamos com os 5 sentidos. Por isso que nós não podemos ficar presos às paixões. Temos que cuidar o grau de agressividade, porque um ser totalmente passivo também, ele não reage nas diferentes situações, inclusive de perigo. E observarmos para não sermos submissos aos nossos instintos. Quando nós vimos na chamada, no convite do nosso curso de Fundamentos Éticos e Diferentes Culturas, as gravuras que eu escolho, os GIFs que eu escolho, não são aleatórios, não são apenas para ilustrar e ficar bonitinho. Não. Porque o uso da coruja? Porque é aquele animal, segundo a tradição dos antigos gregos, que veem as coisas muito cedo, porque elas são noturnas. E quando elas alçam voo, os animais, ainda os demais, ainda estão dormindo. Portanto, ela se antecipa às notícias. É ela quem fica sabendo o que está acontecendo antes que os outros animais acordem com o primeiro raio do sol. E ela vem representar para nós, no contexto cultural grego, o uso da razão. Porque é quem acompanha a deusa grega Atena, filha da cabeça Zeus, que já nasceu adulta, já nasceu vestida com a sua armadura. Por isso que o uso da razão é muito importante, imprescindível, para que nós não estejamos presos ou escravizados aos nossos instintos. Muitas coisas eu quero e não devo. Muitas coisas eu devo fazer, mas também às vezes não posso. Muitas coisas eu posso fazer, mas eu não devo. E é esse uso da razão que é o chão da ética. Por isso, a nossa liberdade
ela é valiosíssima, graças ao uso da nossa razão. É a nossa natureza. Passamos adiante nos nossos pensamentos. Esse vídeo, que vocês podem assistir mais à frente, mas de forma mais tranquila, que eu recolhi das coisas que as crianças assistem. Nós precisamos aprender com as crianças. Do mundo Bita, cada lugar uma experiência diferente. Exatamente. Nós somos diferentes porque nós temos experiências diferentes. E nós viemos de lugares diferentes, de cantos diferentes do nosso estado, da nossa região, do nosso país. E agora, o que nós vemos ultimamente em nossas fronteiras, pessoas que vêm de outros países. É isso que faz a riqueza da espécie humana. São diferentes experiências que fazem com que este grande e lindo mosaico, que é o nosso mundo, tenha essa diversidade de culturas, diversidade de olhares, de construções, de jeitos diferentes de ver as coisas, de sentir as coisas, de viver e de expressar essas coisas que são sentidas, vistas e vividas. O campo da ética, ele precisa ser estudado justamente porque é a partir do momento em que nós reconhecemos que as pessoas são diferentes, é que nós vamos aprender a cultivar, e isso é um cultivo, nós temos que ter isso em mente. Nós não aprendemos da noite para o dia, nós aprendemos aos poucos, dentro de um processo. E isso é cultivo. O respeito é um cultivo de aprender todos os dias a ver o outro de forma diferente. Não porque ele é diferente, mas porque eu reconheço nele as suas características que o tornam diferente de mim.